Imagine um império construído com armas, promessas e medo. Um império que acreditava poder moldar o mundo segundo as suas próprias ideias de liberdade. E mesmo que, para isso, ele precisasse atravessar oceanos e travar guerras em territórios distantes, em nome de causas que nem sempre eram suas. Agora, imagine uma nação do outro lado do planeta, coberta por selvas densas, campos de arroz, tentando apenas decidir o próprio destino. Durante décadas, ela foi palco de invasões, ocupações e divisões impostas por potências estrangeiras. E essa não é uma história de heróis e vilões, mas de duas visões de mundo que colidiram de forma brutal. De um lado, o medo americano de que o comunismo se espalhasse pela Ásia como um efeito dominó. Do outro, o desejo de um povo vietnamita por independência, soberania e justiça social. E no meio dessa colisão, o Vietnã acabou se tornando mais do que um país. Ele virou um símbolo da Guerra Fria, um espelho das contradições do século XX e um lembrete de que nem sempre a força militar é capaz de impor a vitória moral. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Para entender a Guerra do Vietnã, é preciso voltar no tempo, muito antes das bombas caírem sobre Hanoi e Saigon. No início do século XX, o Vietnã não era um país livre. Fazia parte da chamada Indochina Francesa, um território colonizado desde o final do século XIX. Sob o domínio francês, as terras férteis foram apropriadas por empresas estrangeiras. A economia girava em torno da exportação de arroz e borracha, e a população local vivia em condições de extrema pobreza. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ocupação japonesa na região abalou o controle francês e abriu espaço para o surgimento de novos movimentos de resistência. Nesse contexto, nasceu o Viet Minh, um grupo liderado pelo Ho Chi Minh, uma figura carismática que combinava ideias comunistas e nacionalistas em torno de um mesmo objetivo: libertar o país do domínio estrangeiro e construir uma nação independente. A luta contra a França culminou em uma das batalhas mais emblemáticas do século XX, a Batalha de Dien Bien Phu, em 1954. E contra todas as expectativas, as forças vietnamitas cercaram e derrotaram o exército francês, mostrando que o povo determinado podia vencer o império colonial. Essa vitória não apenas encerrou quase um século de dominação europeia, mas também redesenhou o mapa político do Sudeste Asiático. Após a derrota francesa, as potências se reuniram na Conferência de Genebra, em 1954, onde o Vietnã foi dividido temporariamente ao longo do paralelo 17. O Vietnã do Norte ficou sob o comando do comunista Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul ficou sob o governo de Ngo Dinh Diem, um líder anticomunista e católico apoiado pelos Estados Unidos. Esta divisão deveria durar apenas até a realização de eleições nacionais em 1956, mas essas eleições nunca aconteceram. O que era para ser uma separação provisória se transformou no prenúncio de uma guerra longa e sangrenta, alimentada pelo confronto ideológico entre as duas maiores potências do planeta, os Estados Unidos e a União Soviética. Bom, mas por que esses dois países? Bom, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo não encontrou a paz que muitos esperavam. Em vez disso, mergulhou em uma nova forma de confronto, a Guerra Fria, uma disputa silenciosa, mas intensa, entre duas superpotências que representavam visões de mundo opostas. De um lado, os Estados Unidos, defensores do capitalismo e do modelo político ocidental, e do outro, a União Soviética, símbolo do socialismo e do controle estatal sobre a economia. E sendo assim, o planeta se tornou um vasto tabuleiro geopolítico, dividido entre esferas de influência, onde cada revolução, cada movimento nacionalista, cada conflito regional era interpretado como parte de um embate global. O avanço de um lado significava o recuo de outro. E foi nesse cenário que o Vietnã, um pequeno país do Sudeste Asiático, acabou se tornando palco de uma das disputas mais emblemáticas do século XX. Para Washington, o avanço do comunismo na Ásia, ele representava uma ameaça estratégica. E em 1954, o presidente Dwight Eisenhower apresentou a teoria do dominó, segundo a qual, se um país da região caísse sob o controle comunista, seus vizinhos seriam arrastados na mesma direção, como peças de dominó enfileiradas. O temor era que, após a China e a Coreia do Norte, o próximo seria o Vietnã.
E com essa lógica, os Estados Unidos passaram a financiar e armar o Vietnã do Sul, sustentando o governo de Nguyen Dinh Diem como uma barreira ao comunismo. Enquanto isso, o Vietnã do Norte recebia apoio militar e político da União Soviética e da China, transformando o conflito em um reflexo direto da rivalidade global entre as superpotências. E assim, o que começou como uma luta pela reunificação nacional acabou se convertendo em um campo de batalha ideológico, onde cada vitória ou derrota tinha valor simbólico mundial. O Vietnã, ao lutar por sua independência, tornou-se também o espelho das contradições de um planeta dividido entre dois sistemas, que disputavam o futuro da humanidade. No início, o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã parecia controlado, quase discreto. Washington acreditava que bastaria enviar conselheiros militares, oferecer treinamento, armas e recursos financeiros ao governo do Vietnã do Sul, e isso bastaria para conter o avanço comunista. Era o típico modelo de intervenção da Guerra Fria, influenciar sem lutar diretamente. Mas durante o governo de John F. Kennedy, o número de conselheiros aumentou significativamente, de algumas centenas para mais de 16 mil em 1963. Mas a presença americana ainda era vista como limitada, até que tudo mudaria no ano seguinte. Em agosto de 64 ocorreu o episódio conhecido como o Incidente do Golfo de Tonkin. Segundo o governo dos Estados Unidos, 2 destroyers americanos teriam sido atacados por lanchas norte-vietnamitas nas águas do Golfo. Embora o segundo ataque jamais tenha sido comprovado, o fato foi usado como justificativa política para ampliar drasticamente o envolvimento militar. O presidente Lyndon Johnson levou o caso ao Congresso, que aprovou a resolução do Golfo, concedendo-lhe amplos poderes para empregar forças militares no Vietnã, e sem a necessidade de uma declaração formal de guerra. E a partir de 1965, começaram os bombardeios em larga escala sobre o Vietnã do Norte, e milhares de soldados americanos desembarcaram na região. O conflito, que deveria ser breve e estratégico, transformou-se rapidamente no maior envolvimento militar dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. E o que começou como uma missão de apoio tornou-se uma guerra longa, custosa e devastadora, tanto para o povo vietnamita quanto para os próprios americanos, onde crescia uma pergunta que ecoaria por toda a geração: por que lutar tão longe de casa? Então podemos dizer que a Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais brutais do século XX. De um lado, o exército mais poderoso do planeta, equipado com tecnologias de ponta, aviões hipersônicos, helicópteros, tanques e bombardeios B-52. Do outro, camponeses armados com fuzis simples e uma determinação inabalável lutando pela libertação de sua pátria. O que os Estados Unidos não esperavam era enfrentar um inimigo quase invisível. Os Vietcong, guerrilheiros comunistas que operavam no Vietnã do Sul, conheciam cada palmo da selva tropical, usavam táticas de emboscadas, túneis subterrâneos e armadilhas improvisadas, transformando o terreno em um verdadeiro pesadelo para os soldados americanos. Ao mesmo tempo, o exército do Vietnã do Norte fornecia apoio direto, tornando a guerra ainda mais difícil de vencer. E ainda em 65, os Estados Unidos lançaram a Operação Rolling Thunder, uma intensa campanha de bombardeio sobre o norte vietnamita. Acreditava-se que o poder aéreo forçaria o inimigo à rendição, mas o efeito foi oposto. O Vietnã do Norte resistiu e o apoio à guerrilha só cresceu. E no ano de 1968, o conflito atingiu um ponto de virada, com a ofensiva do Tet. Durante o feriado mais importante do calendário vietnamita, o Ano Novo Lunar, as forças comunistas lançaram ataques coordenados em mais de 100 cidades e bases do Vietnã do Sul, incluindo a capital, Saigon. Bom, militarmente o ataque foi contido, mas psicologicamente foi devastador para os Estados Unidos. As imagens transmitidas pela televisão mostraram ao público americano que o inimigo ainda era forte e organizado, e a guerra que o governo dizia estar vencendo parecia interminável. A confiança despencou e os protestos contra o conflito tomaram as ruas de Washington, Nova York e várias universidades do país. E outro capítulo sombrio foi o uso de armas químicas, especialmente o agente laranja, um desfolhante lançado em larga escala para eliminar a vegetação e os esconderijos da guerrilha. E o resultado foi catastrófico. Milhões de hectares destruídos, gerações inteiras de civis e soldados foram afetadas por doenças e mutações genéticas. E com esses ataques, o Vietnã tornava-se cada vez um símbolo da tragédia humana e da guerra moderna, um conflito em que a vitória militar se perdia diante da dor, da destruição e das marcas que jamais seriam apagadas.
Enquanto as bombas caíam sobre a selva do Vietnã, uma outra batalha se desenrolava, dentro do próprio território americano. Não era uma guerra de armas, mas de ideias, vozes e consequências. No início, muitos norte-americanos viam o conflito como uma defesa necessária da liberdade, uma barreira contra o comunismo na Ásia. Mas à medida que os anos passavam e as imagens da guerra chegavam às televisões, o país começou a mudar de opinião. E pela primeira vez na história, o conflito era acompanhado quase em tempo real. Imagens de vilas queimadas, crianças feridas e soldados exaustos mostravam uma realidade muito diferente da prometida pelos discursos políticos. O massacre de My Lai, ocorrido em 1968, é revelado à imprensa, e em 1969, no qual centenas de civis vietnamitas foram mortos por tropas americanas, tornou-se símbolo máximo da brutalidade e da desumanização da guerra. A juventude reagiu. As universidades transformaram-se em centros de protesto, com estudantes marchando contra o governo e exigindo o fim do conflito. O movimento pacifista cresceu, unindo artistas, intelectuais e líderes religiosos. Entre as vozes mais poderosas estava Martin Luther King Jr., que chamou a guerra de uma traição moral contra os pobres e os oprimidos. Além dele, o boxeador Muhammad Ali acabou recusando lutar uma luta, afirmando que nenhum Vietcong jamais o chamou de negro. Essas atitudes inspiraram milhões e transformaram a resistência em um movimento nacional. O lema Make Love Not War espalhou-se por cartazes, músicas e manifestações, marcando uma geração. Com o tempo, a guerra deixou de ser vista como uma luta pela liberdade e passou a ser encarada como um erro político e moral. Famílias se dividiam, veteranos voltavam traumatizados e o próprio governo perdia credibilidade. O Vietnã havia se tornado um espelho de uma América em crise, um país que começava a questionar os seus valores, seu poder e o preço que estava disposto a pagar em nome deles. Depois de quase 2 décadas de sangue, suor e destruição, a guerra que ninguém parecia capaz de vencer finalmente começou a chegar ao fim. Em 1973, após longas negociações e sob intensa pressão internacional, foram assinados os Acordos de Paz de Paris, documento este que previu o cessar-fogo e a retirada das tropas americanas e a promessa de reconciliação entre o norte e o sul do Vietnã. Mas a paz no papel não significou paz na realidade. Sem o apoio militar dos Estados Unidos, o governo do Vietnã do Sul enfraqueceu rapidamente, enquanto as forças do Norte avançavam com determinação. Em 30 de abril de 75, tanques norte-vietnamitas atravessaram os portões do Palácio Presidencial em Saigon, selando a vitória do Vietnã do Norte. O país seria reunificado sob o regime comunista liderado por Ho Chi Minh, que se tornaria o símbolo da independência nacional. Porém, o preço dessa vitória foi devastador. Estima-se que mais de 3 milhões de pessoas tenham morrido durante o conflito, entre civis, militares, e milhões ficaram feridos. Aldeias foram destruídas e parte significativa do território vietnamita foi contaminada por bombas e produtos químicos, como o agente laranja. Até hoje, o país ainda lida com as marcas físicas e emocionais da guerra. E durante esse período, algumas imagens icônicas ajudaram a moldar a memória coletiva do conflito e a indignação mundial. A fotografia da menina Kim Phuc, correndo nua e queimada após um ataque de napalm em 72, imagem essa que eu não irei mostrar aqui, tornou-se símbolo de sofrimento civil. Já a foto da execução do prisioneiro Vietcong em Saigon, em 68, capturada no momento exato do disparo, chocou o planeta pela brutalidade explícita. Essas imagens, publicadas em jornais e transmitidas pela televisão, revelaram de forma cruel o horror da guerra e aceleraram o declínio do apoio popular aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o impacto também foi profundo. A nação mais poderosa do mundo havia sido derrotada, não por um exército maior, mas por uma causa mais persistente. O retorno dos veteranos revelou um país dividido e traumatizado. Muitos soldados voltaram com sequelas físicas e psicológicas, enfrentando a rejeição social e a falta de apoio do governo. E esse trauma coletivo deu origem à chamada Síndrome do Vietnã, um sentimento de desconfiança e medo de novas intervenções militares. Durante anos, o país evitou envolver-se diretamente em conflitos internacionais, temendo reviver o pesadelo que o Vietnã havia se tornado. A guerra terminava, mas as suas feridas permaneceriam abertas, não apenas no Sudeste Asiático, mas também na alma americana. Então, podemos concluir que a Guerra do Vietnã permanece como uma das páginas mais marcantes e dolorosas da história contemporânea. Mais do que uma disputa militar, ela foi um choque de ideologias, de visões de mundo e de interesse geopolítico, um conflito em que nenhum lado saiu ileso, em que as fronteiras entre o herói e o vilão se perdeu no meio da selva, entre bombas e propagandas e medo.
Tanto o Vietnã do Norte quanto os Estados Unidos cometeram erros e atrocidades, cidades arrasadas, civis massacrados e soldados quebrados por dentro. Mas entre os escombros, a humanidade aprendeu algo que nenhuma vitória militar poderia ensinar: o verdadeiro custo da guerra. O impacto do Vietnã foi profundo e duradouro. Ele mudou para sempre a forma como a mídia cobre os conflitos, levando a guerra com suas feridas e contradições para dentro das casas. Também redefiniu a política externa americana, que passou a agir com muito mais cautela antes de se envolver em novas intervenções, e mostrou ao mundo que a superioridade tecnológica e militar tem limites diante de resistência e da convicção de um povo que luta por sua terra. Décadas depois, o Vietnã se reconstruiu. O país que um dia foi sinônimo de destruição tornou-se símbolo de resiliência e crescimento econômico. Mas as lembranças permanecem, uma cicatriz coletiva, um alerta permanente sobre onde a humanidade é capaz de ir quando o medo e o poder falam mais alto do que o diálogo e a empatia. Então, o Vietnã provou que, às vezes, a força de um povo que luta por sua terra é muito maior do que qualquer poderio militar. E talvez a verdadeira vitória, décadas depois, tenha sido o aprendizado sobre os custos humanos de uma guerra que ninguém realmente venceu. É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, e lembre-se que esse é apenas um recorte de uma história que é muito mais complexa. Então, se você gostou desse vídeo, peço que apoie o canal, deixe seu like, para que esse vídeo possa ser indicado para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!